Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do primeiro versículo. Convido os irmãos a colocarem-se de pé. Leiamos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Até o verso de número 14, que Deus continue nos abençoando com a porção da sua palavra lida. Amém. Podeis assentar? Como já foi dito, hoje, dia 25 de dezembro, não é a data real do nascimento do Senhor Jesus. Mas para nós que entendemos a razão pela qual o Senhor Jesus veio a este mundo, 25 de dezembro não tem, ou 1º de janeiro, ou 23 de março, como é o dia do meu aniversário, não vai fazer diferença. O que conta para nós e o que é mais importante é sabermos que o nosso Senhor Jesus Cristo veio a este mundo. E que Ele veio a este mundo deixando o seu trono de glória, vindo a este mundo para sofrer, para morrer em nosso lugar. Isso é muito mais importante do que uma data em si. Mas como hoje é a data que foi escolhida pelos homens para estar relembrando e estar dando ênfase ao nascimento do Senhor Jesus, nada melhor do que também nos reunirmos para fazermos isto. Para estarmos fazendo menção de uma data, de um momento tão histórico, tão especial e histórico para a humanidade. É tanto que a história ela se divide em duas partes: o antes de Jesus e o depois de Jesus.
Irmãos, hoje em dia nós vivemos num mundo, um mundo que se tornou bem pequeno, apesar da sua imensidão, apesar do seu tamanho tão extenso. Mas pelas mídias e redes sociais, isso encurtou o tamanho. A geografia, ela ficou bem pequenininha. Isso traz para nós, a cada dia e todos os dias, imagens de todas as partes do mundo. E aí nós vamos observar que nessas imagens que se passam de toda a parte do mundo, nós vemos nações diferentes, nós observamos que existem costumes diferentes, comportamentos os mais variados possíveis. Chegamos à conclusão de que nem todo mundo acha certo o que nós achamos certo. Há uma grande divergência em vários aspectos e há uma concordância em muitos outros aspectos também. E não somente hoje, mas na época em que João escreveu a sua carta, o seu evangelho, a situação não era tão diferente como é nos nossos dias. Não tinham eles as mídias que nós temos hoje, não tinham eles as redes sociais como nós temos hoje, mas eles tinham costumes diferentes, comportamentos diversos. E isso não importa a época, o lugar, isso nós vamos observar que sempre isso vai existir. E assim como em nossos dias, no que diz respeito a esse ponto, que é o nascimento de Jesus, no que diz respeito a algo religioso, na época de João também, assim como hoje, existe aí uma salada de religiões. E aí tem as religiões pagãs, existem aí as filosofias gregas, muitos deuses que têm sido colocados, muitos senhores, assim como nos mostra o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, no capítulo 8 e o versículo de número 5, que ele fala sobre isso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 5. Que diz: porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Essa era a situação na época que João escreveu o seu evangelho. Para muita gente, Jesus, ele era bem-vindo como mais um mestre, mais um que estava realizando alguns milagres, mais um que estava fazendo algumas coisas importantes para a raça humana. Para outros era até mais um Deus, entre os deuses que assim eles defendiam e criam. Mas João, ele sabia a verdade de Jesus. E ele escreveu este livro exatamente para mostrar quem é Jesus, quem ele era e quem ele é. Logo no primeiro capítulo, que nós lemos até o versículo 14, mas todo o capítulo primeiro do Evangelho de João, ele vai estar mostrando quem é esse Jesus. Esse Jesus
que nós estamos hoje aqui relembrando o seu nascimento. Este Jesus que faz parte da Trindade Santa. Este Jesus que não passou a existir, Ele é eterno. Já no primeiro versículo, nós já vamos observar que João, ele destaca o Senhor Jesus como sendo alguém diferente. Não como aqueles que eles intitulavam como deuses, mas alguém diferente. Para João, Jesus é aquele que nos mostra lá no verso 31 do capítulo 20 do Evangelho. Quando ele fala a respeito das Escrituras, e ele vai e diz que, na verdade, verso 30, na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhas vida em seu nome. João já mostra desde o primeiro versículo, e ele vai terminar o seu Evangelho apresentando quem é Jesus. É o Cristo, o Filho de Deus. Aquele que veio para salvar, aquele que veio para resgatar, aquele que veio para redimir o homem dos seus pecados. Por isso ele conclui nesse versículo de número 31, dizendo, para que, crendo nele, tenhas vida em seu nome. Quem é Jesus para você? Para muitos, Jesus continua sendo aquela criança, aquele bebê que ainda está na manjedoura. Para muitos, Jesus é aquele que veio tão somente para suprir necessidades materiais das pessoas. Assim como ele fez em muitos momentos, como multiplicou os pães, alimentando aquela multidão. Para outras pessoas, Jesus é tão somente aquele que veio para curar a enfermidade física, como ele fez em muitas ocasiões. Mas quem é realmente Jesus? Que de fato Jesus ele é para você que está aqui nesta noite. João ele diz quem é Jesus. No primeiro versículo, João usa um nome bem estranho. Ele está falando de quem? Lá no versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Porque João chamou Jesus de Verbo. Nenhum outro escritor do Novo Testamento ele usa esse nome para se referir ao Senhor Jesus. João ele queria revelar a todas as pessoas, a tanto judeus como gregos, a verdade sobre o Senhor Jesus. Então ele escolheu um nome que comunicasse a todos. Verbo traduz o termo grego logos, que significa simplesmente palavra. O judeu, ele lendo, ele diz, no princípio era a palavra, então ele vai dizer amém, pois a sua Bíblia vai mostrar nesse sentido, e ele vai compreender a mensagem que o evangelista João ele está transmitindo. No princípio disse Deus, foi pela palavra que Deus criou tudo. No verso 3 nos mostra isso também. Pela palavra ele continua governando sua criação. E aí quando nós observamos a questão do gentio, o grego,
Ele também lendo, no princípio era a palavra, ele diria assim, pois para ele, o Logos representa a razão divina, o plano de Deus que rege o universo, a inteligência que Deus também implantou no ser humano. Então João, ele conseguiu captar a simpatia tanto do judeu como do grego. Mas os dois leitores levam um choque, tanto o judeu como o grego, eles levam um choque, porque João não apenas fala aquela primeira frase do versículo. Ele continua dizendo, no versículo de número 1, no princípio era o verbo, mas ele dizia o verbo estava com Deus. O verbo estava com Deus. O grego então ele estaria dizendo, não, a razão estava com Deus, em Deus, com Deus. Como isso? O judeu ele dizia, não, a palavra veio de Deus. E aí ele começava a se enganchar. Começaram a não entender exatamente aquilo que João estava querendo mostrar. Quem estava no princípio com Deus para estar falando com Ele? E aí João vai mais além e diz, olha, a palavra era dele, era Deus. Ele não somente diz que no princípio era o verbo, mas ele diz que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Esse verbo diz que Jesus ele é diferente mesmo de todas as outras pessoas, de todos aqueles que eram colocados como deuses, porque ele é eterno, ele é divino, ele é criador, ele é fonte de toda a vida, ele é fonte da luz, porque nós observamos nos versos de 1 ao verso 5 que nos traz essas mensagens. Falando de que ele, Jesus, ele é eterno. Desde o primeiro versículo nos mostra isso. Que ele é criador. Que ele é fonte de toda a vida, de toda a luz. O versículo nos diz, nos mostra que ele é aquele que, como nos mostra o versículo 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Ele tem poder sobre as trevas. Nenhum outro homem, nem mesmo João Batista, que chegou ali sendo o último dos profetas, nem mesmo Moisés. E aí nós vamos observar no verso de número 8, quando fala desse João Batista, no verso 8, no verso 15, João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Moisés, no verso 17, nos diz assim, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Nenhum desses pode se igualar a Ele, ao Senhor Jesus, pois Ele é o Filho de Deus Pai, como nos mostra no verso de número 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Filho unigênito, singular, como nos mostra no verso do número 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Irmãos, a declaração sobre Jesus que João apresenta desde o verso 1 encerra importantes verdades sobre a sua pessoa, sobre a sua natureza. João enfatiza a eternidade de Jesus.
princípio era o Verbo. O que João dá a entender é que o Verbo não é uma das coisas criadas, porque estava presente antes da criação. O Verbo não é uma das partes do mundo que começou a existir no tempo. O Verbo é uma parte da eternidade, que estava com Deus antes do tempo e antes que houvesse mundo. Deste modo, Jesus ele é eterno. Ele sempre existiu. Ele mesmo declara isso no capítulo 8 e o versículo de número 58 do Evangelho de João. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Apresentando a sua eternidade. Mas João não apenas apresenta a eternidade de Jesus, João conhece esse Jesus a quem ele estava servindo, e ele conhece também e sabe que não apresenta apenas a eternidade, mas também apresenta a sua personalidade como pessoa, e o Verbo estava com Deus. No princípio era o Verbo, apresentando sua eternidade, e o Verbo estava com Deus, apresentando sua personalidade. Jesus era uma pessoa. Muitas pessoas pensam em nossos dias que Jesus fez o que fez porque ele era Deus, mas ele também era um homem. Jesus ele sempre existiu numa relação íntima, pessoal com Deus. Jesus ele não se manifestou momentânea e impessoal em relação a Deus, mas ele tinha um relacionamento com o próprio Deus. E quando usa a expressão e o Verbo estava com Deus, essa preposição com, ela é muito significativa quanto a esse texto. Ela indica uma comunhão que ele tinha com o Pai. É um movimento na direção ela denota íntimo e companheirismo que subsiste entre duas pessoas. E aí nós vamos observar que o texto vai falando, e aí nós vemos, e o Pai e o Filho. Assim que o Verbo encarnado não é uma abstração, não é algo da imaginação do homem. O Jesus que nós pregamos é uma pessoa. E João, ele sabia quem era Jesus. João não somente diz e fala da eternidade de Jesus, mas também fala da personalidade de Jesus e fala da divindade de Jesus nesse mesmo versículo primeiro. Quando ele diz e o Verbo era Deus, o texto não diz que Jesus era o Deus, porque seria o mesmo que dizer que o Verbo era a pessoa idêntica à pessoa do Pai, contradizendo a doutrina da Trindade. Também não se lê no texto que o Verbo era um Deus, como afirmam alguns grupos religiosos, falando que Jesus era mais um Deus, assim como outros defendiam na época que João escreveu. E isso é negar a divindade de Jesus. Isso é negar a divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o capítulo 1 do Evangelho de João vai nos mostrar também que não somente João, o evangelista, disse quem era Jesus, dizendo que ele é eterno, que ele é uma pessoa, que ele é divino, mas também fala de João Batista.
João Batista vai dizer quem é Jesus. É uma outra testemunha. Um homem, como nos mostra no versículo 6, um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Não é mais o João Evangelista, mas agora é João Batista, o último dos profetas. E este vai focalizar a missão de Jesus. O que foi que ele veio realizar? E veja que no momento em que João estava batizando, no verso 29, ele, ao ver Jesus vindo ao seu encontro, ele exclamou em alto e bom som. No dia seguinte viu João, verso 29 do capítulo 1. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, ele sabia quem era Jesus. Ele sabia que era o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Sim, ele veio para remover a grande barreira que existe entre o homem e Deus. Quando nós lemos lá em Isaías, diz que o pecado é o que separa o homem de Deus. E o Senhor Jesus, ele veio para remover esta grande barreira entre o homem e Deus. Ele veio para solucionar o problema principal da humanidade. Nós estamos vivendo um tempo em que, quando se fala de solucionar os problemas, e aí nós vamos observar as mais variadas respostas. As pessoas falam da solução do problema, é falta de dinheiro. Outros dizem que a solução do problema para a população, para o mundo, é mais amor. Outros dizem que para solucionar o problema do mundo, não basta tão somente ter dinheiro, não basta tão somente ter amor, mas é preciso agir com dureza, castigar todas as pessoas, e assim os outros estarão temendo, e aí vai acabar com a violência, vai acabar com essa violência toda que existe no mundo. Mas as pessoas nunca param para pensar que o grande problema da humanidade é o pecado. Que o grande e maior problema que a humanidade tem é o pecado, que tem separado de Deus. E João Batista, ele olha e vê Jesus vindo ao seu encontro, e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E um cordeiro é aquele cordeiro sacrificial que Deus mesmo providenciou. Isso já nos mostra lá no livro de Gênesis, no capítulo 22, quando Abraão estava ali para sacrificar o seu filho. Deus providenciou aquela ovelha para que ele pudesse sacrificar. O cordeiro cujo sangue traz a salvação. O cordeiro cujo sangue traz a salvação para todo o seu povo. Por isso que no capítulo 1 de Mateus, que foi lido logo no início da programação, no versículo 21, dizia que colocarás o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então a razão pela qual o Senhor Jesus veio a este mundo foi para salvar o homem dos seus pecados. Por qual razão que Jesus nasceu, que cresceu, depois ele enfrentou todo aquele sofrimento, a morte e morte de cruz? Qual o objetivo disso? Para salvar o homem dos seus pecados. Somente assim o homem pode escapar da vingança, do juízo eterno, da vingança divina, como nos mostra em João, capítulo 3, versículo 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna, porque todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus.
Então é necessário que o homem alcance o perdão dos seus pecados. É necessário que o homem entenda que o nascimento de Cristo veio com este objetivo, para perdoar os pecados dos homens. Mas as pessoas no dia de hoje não lembram o real significado do nascimento de Cristo. O dia de hoje resume-se a festas, resume-se a presentes, resume-se a estarem as pessoas, as famílias reunidas, que muitas vezes passam o ano inteiro não se falam, passam o ano inteiro quando se falam é com brigas, mas no dia do Natal vai se reunir, vai ser feita uma ceia e ali vai resolver o problema daquela família. E quando muitas vezes, nesse mesmo dia, tem confusão. Porque as pessoas não estão entendendo o significado do dia. As pessoas não estão entendendo a razão pela qual Jesus nasceu. Foi para perdoar os pecados. João Batista disse isso. Ele tinha esse conhecimento de quem era Jesus. Como Cordeiro de Deus que tira o pecado, levando sobre si mesmo. Quando nós lemos lá em Isaías, capítulo 53, versos 4 ao 7, veja o que é que nos diz. É um dos textos clássicos do Antigo Testamento, quando fala do sacrifício de Cristo. Verso 4 de Isaías 53 diz o seguinte: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Mostrando todo o trajeto do Senhor Jesus, como seria o sacrifício dele, como seria todo o seu sofrimento, no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar. E ele fez isso, amados, por amor. Ele fez isso em obediência à vontade divina. Ele foi o Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma pergunta. Você que está aqui nesta noite, você tem certeza que os seus pecados foram perdoados? Você já parou para pensar se os seus pecados foram castigados em Jesus? Tem até um hino que fala, né? Meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriram. E hoje salvo e alegre em sua luz. Será que você tem refletido quanto a isso? E se já refletiu, e se já obteve o perdão dos seus pecados, você tem sido grato a Deus? Nós iniciamos o trabalho nesta noite. O presbítero Adriano Fábio falou sobre essa gratidão que nós precisamos ter com o nosso Senhor. Essa gratidão pelo que Ele tem realizado em nossas vidas. Essa gratidão que nós precisamos ter, que é o reconhecimento do que Ele fez por nós. Mas aí entra a pergunta: será que de fato você foi alcançado pelo perdão do Senhor Jesus? Será que os seus pecados já foram perdoados? Ou você ainda não tem esta certeza? Ou você ainda não tem esta convicção de que os seus pecados foram perdoados?
Será que você de fato sabe quem é Jesus? Do seu poder? Daquilo que Ele veio fazer? Será que você sabe quem é esse Jesus? Que lá um dia nasceu da Virgem Maria, que cresceu em estatura, em graça, em conhecimento, mas que aos 30 anos de idade, iniciando o seu ministério, pregando a sua palavra, anunciando a sua morte, chegando a entregar-se para ser crucificado na cruz. Será que você conhece esse Jesus? Se nós fizermos a pergunta a João Batista mais uma vez, veja o que é que nos diz o verso 34 do capítulo 1 do Evangelho de João. Se perguntássemos a João, para você quem é Jesus? Olha a resposta que diz no versículo 34. Perguntando-se isso a João, o que é que ele ia dizer? Veja o verso 34. Pois eu de fato vi e tenho testificado que Ele é o Filho de Deus. Essa foi a resposta que João deu relacionado ao Senhor Jesus. Ele sabia quem era Jesus. Era o Filho de Deus, aquele que havia de vir, aquele que o Antigo Testamento realizou várias promessas, mostrando várias promessas relacionadas à sua vinda. O evangelista João, ele reconheceu quem era Jesus. E ele disse, João Batista, ele reconheceu quem era Jesus. E ele disse, os apóstolos também disseram quem era Jesus. A partir do versículo 37 do capítulo 1 do Evangelho de João, vai nos trazer alguns falando a respeito de quem é Jesus. Porque o testemunho de João Batista, ele é forte, sim. Mas ele mesmo, João Batista, teve que confessar quem era Jesus. Veja o verso 31 e 33. O que é que nos diz? Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Verso 32, 33 e 34. João testemunhou dizendo, viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. João, ele não tinha o conhecimento de quem era Jesus, mas passou a conhecer, passou a saber que de fato era Jesus. Por isso ele disse, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas vejamos alguns dos apóstolos que assim também reconheceram e conheciam quem era Jesus. André, a pergunta continua sendo feita para você, quem é Jesus? E a resposta está no versículo 41. Ele é o Messias, o Cristo, o ungido de Deus. O Messias era uma figura esperada pelos judeus já há muito tempo. Ele que viria para libertar seu povo, ele que viria para reinar para o seu povo. E naquela altura da história, a grande pergunta era, quem será esse Messias? Quem será esse o Cristo que estará vindo? E veja o verso de número 17, o que nos diz.
Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Quando nós lemos nos versos 19 e 20 do capítulo 1, diz assim: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou e não, eu não sou o Cristo. João, ele sabia quem ele era, e ele estava mostrando agora para as pessoas quem era Jesus. No versículo 41, como nós falamos, André, ele diz quem é Jesus para ele. E achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Para ele, o apóstolo André era Jesus, o Messias, o Cristo, o ungido de Deus. Filipe, no versículo 45, também vai falar quem era Jesus. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Filipe, ele diz que é o cumprimento das promessas feitas por Deus lá no Antigo Testamento. Mas aí tem também na continuação, no versículo 46, relacionado a Natanael. E ele também respondeu quem era Jesus. Veja o versículo 46. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Aí respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou, verso 48, perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Verso 49. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Irmãos, nós vimos alguns versículos que nos mostram João, o evangelista, dizendo quem é Jesus. Nós vimos alguns versículos que nos mostram João Batista dizendo quem é Jesus. Nós vimos alguns versículos mostrando alguns apóstolos dizendo quem é Jesus. O próprio Jesus, ele vai dizer quem ele é. Todas as testemunhas até agora, eles concordam num ponto final. João e João Batista, os apóstolos, todos fazem a mesma afirmação. Mas Jesus vai dizer o que dele agora. Todos estão dizendo que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias, é aquele que haveria de vir, porque eles passaram a conhecer quem era Jesus. E o versículo 51 do capítulo 1, Jesus vai dizer quem ele é. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus disse que ele é o Filho do Homem. Não significa que ele não seja Filho de Deus. De fato, no Velho Testamento, este nome já descreve uma figura gloriosa. Mas aqui Jesus, ele usa o nome
para se apresentar como o elo entre a terra e o céu, como aquela escada lá de Jacó, e somente ele, entre todos os mestres religiosos que apareceram ali naquela época e ainda tem em nossos dias, é homem e é Deus. E ele não era 50% homem e 50% Deus. Ele era 100% homem e ele era 100% Deus. John Stott, ele comenta e fala a respeito disso, dizendo o seguinte, a respeito desses que assim falaram a respeito de Jesus. E diz assim: eles apontam para longe de si próprios e dizem: aquela é a verdade, tanto quanto eu a percebo, segue-a. Apontam para Jesus e dizem: olha, ali está a verdade, segue-o. Mas Jesus diz de forma diferente. Ele diz: eu sou a verdade, segue-me. Por isso lá em João capítulo 14, versículo 6 diz isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem é Jesus para você? Ele é só mais um ou ele é diferente? Quem é Jesus para você? Você já percebeu o objetivo do seu nascimento? Quando você percebe o objetivo do nascimento de Jesus, de fato, é quando você vai reconhecer quem é Jesus. E eu quero concluir mostrando um texto que tem lá em Mateus capítulo 1, que já foi lido, e o versículo de número 21, que diz assim: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Eis aqui o objetivo do nascimento de Jesus. Para você saber quem é Jesus, se você não sabe o objetivo do seu nascimento, você não vai saber quem é Jesus. Quem é Jesus para você? O texto aqui vai nos mostrando que ele veio para salvar uns dos nossos pecados, porque esses pecados nos separavam do nosso Deus. Só isso vai fazer com que você entenda realmente quem é Jesus. É quando você sabe o real significado do seu nascimento. Ele veio para salvar, ele veio para perdoar os pecados, ele veio para resgatar-nos da maldição eterna, para nos dar uma salvação na sua própria pessoa. Ele que é o Salvador, ele que é o Redentor, ele que é o nosso resgatador, ele que pagou o preço por nós. Que hoje, como se sabe, como se fala, um dia em que se comemora o nascimento de Jesus. Que para você seja um dia em que você conheceu quem é Jesus. Aquele que veio para salvar a sua vida, aquele que veio para perdoar o seu pecado, aquele que veio para lhe dar vida eterna. Que Deus continue nos abençoando. Amém.